Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui jogado na web. E desde já agradecendo a vocês que assistem ao nosso trabalho, que compartilham e que dão um like. Como sempre falo, tenham a certeza que esse trabalho é simples, aparentemente simples, mas feito com muito amor. E o tema de hoje é até para comemorar um ano dessa temporada, desses vídeos. São cerca de 60 vídeos. Eu até aconselho a vocês que gostam que vejam do primeiro vídeo até este que eu estou preparando e vocês verão quantos temas interessantes e quantos temas úteis para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, para quem está na escola, está no colégio, ou como eu sempre digo, aqueles que mantêm a curiosidade e o interesse no bom conhecimento, na boa informação. Hoje eu vou dar continuidade ao tema continentes e hoje falarei sobre o Oriente Médio. E esse vídeo será dividido, né? A primeira parte é agora, depois eu farei a segunda parte, não sei quando, porque são muitos assuntos que aparecem e nós temos que seguir aquela, como se fosse o script dos interesses voltados para quem vai fazer prova e assim vai. Mas o Oriente Médio, pessoal, quando eu fui fazer essa pauta, era uma região que eu tinha muita curiosidade de entendê-la, porque desde criança que eu via, né, eu sou jornalista e eu sempre, desde pequenininho que eu via os telejornais, lia jornais e eu via muito conflito nos anos 80, principalmente no começo dos anos 80, entre Irã e Iraque. E depois eu fiquei me perguntando onde é que fica esse local, o que é isso, Irã, Iraque, se é país, onde é que fica? E a partir, né, dessa pauta, a partir desse vídeo, eu estou entendendo muito o que significa aquele grande caldeirão de pólvora chamado Oriente Médio. Então vamos passar aqui, nesse trabalho simples, um pouco do que é esse caldeirão, do que ele representa, quais os motivos de tanta rivalidade, de tanto derramamento de sangue. Vamos lá. Meus amigos, o Oriente Médio é uma região que fica no sudoeste asiático. Fica entre a África e a Europa. E é muito interessante a gente observar que é um local onde há muita mistura, há um mix, vamos usar essa palavra, há um mix de culturas, de religiosidade, de questões financeiras, de questões econômicas, e daí é que surge esse grande problema que a rivalidade, a guerra, o derramamento de sangue entre as nações. Nós vamos falar aqui sobre o Oriente Médio, mas eu quero em particular falar sobre dois países. Esses dois países, eles pertencem a dois continentes. Nós vamos falar sobre o Egito, porque o Egito ele tem a sua parte africana e a sua parte do Oriente Médio, e a Turquia, que tem a sua parte pertencente ao Oriente Médio e a sua outra parte pertencente à Europa. E no vídeo anterior que eu fiz sobre os continentes, eu falei sobre a África, a mãe África. E eu falei a vocês que muitas vezes dá para a gente confundir o Oriente Médio com o norte ou nordeste da África e vice-versa. E no decorrer desse vídeo vocês vão ver que é bem isso. Por quê? Por causa da forte influência árabe na região. São cerca de 15 países que compõem o Oriente Médio. E dentro desses 15 países, há, entre aspas, quando eu fui estudar, há uma anomalia que é exatamente o Estado de Israel. Alguns dos países são Afeganistão, Síria, Irã, Iraque, Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. Nós temos também a Síria, o Kuwait, a Jordânia. São alguns dos países.
E dentre esses países, que são todos originariamente árabes, se encontra o quê? O Estado de Israel. O Oriente Médio é o berço das três religiões mais tradicionais e mais antigas da Terra, oficialmente falando, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos esses países árabes, obviamente, consequentemente, seguem o Alcorão, ou seja, a Bíblia do mundo muçulmano, da religião muçulmana ou islâmica. Já Israel pertence à rama do judaísmo e, obviamente, segue as leis da Torá. Então, aí já é um ponto básico de divergência entre essas nações. Para vocês terem uma ideia, a região ela tem um produto que é importantíssimo para o resto do planeta. É o chamado, lindamente, acho essa expressão muito bonita, o ouro negro, que é nada mais, nada menos que o petróleo. E nessas áreas há uma grande produção de petróleo. Nós sabemos que o petróleo são resíduos fósseis, né, que estão lá na profundeza do mar, da terra. E essas regiões, esses países árabes, são grandes detentores deste produto e grandes, os maiores exportadores de petróleo do planeta. Não só o petróleo, como também o gás natural. E para vocês terem uma ideia, o mercado consumidor, o maior comprador do petróleo do Oriente Médio, são as duas potências mundiais atuais, Estados Unidos e África, para vocês terem uma ideia. Em contrapartida, o Estado de Israel tem uma riqueza. Para os árabes, o petróleo tanto é motivo de bênção como maldição. Maldição porque gera conflito entre eles mesmos. E bênção porque é a riqueza que sustenta todo aquele povo. Já Israel, que é um pequeno país, é um país do tamanho do estado do Sergipe, aqui que nós temos, ele tem uma riqueza. E é uma riqueza também que os árabes estão de olho, que é a água doce, a água potável. Lá em Israel, existe menos de 1% da água doce do planeta. E essas reservas estão em áreas como o Rio Jordão, estão também em lençóis subterrâneos, digamos assim, que estão presentes na Cisjordânia e também no mar da Galileia. Então já é um motivo de discórdia. Sem contar com as questões culturais, porque para mim particularmente são duas culturas belíssimas, a cultura árabe e a cultura israelense são fantásticas, são lindas, são ricas, né? Atualmente a gente não tem visto muita coisa bonita, mas se a gente for lá atrás ver a cultura árabe, a cultura israelense, a cultura judaica, são fantásticas, assim, do meu simples ponto de vista. Então, continuando, então aí é um baita de um conflito, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, vamos abrir um boxe aqui sobre a questão da água e sobre a questão do Estado de Israel. Falando sobre a água, Israel, no ano de 2005, ou seja, quase 20 anos, Israel desenvolveu um processo de dessalinização da água do mar, já que sabemos que a água do mar é salgada, e ela utilizou essa técnica hoje é exportada para várias partes do mundo, dizem até que aqui no Brasil tem. Então, eles têm um culto, digamos assim, uma valorização, obviamente, à água, porque é um recurso hídrico e um recurso escasso na região. Então, eles desenvolveram as máquinas de dessalinização, eles fazem uma ampla divulgação a respeito do uso racional da água. E terceiro, nos processos de irrigação, eles fazem um processo de gotejamento. E esse processo acontece nas regiões chamadas kibbutz, que são áreas onde há muito desenvolvimento da área agropecuária. Os israelenses, eles exportam batata, abacaxi, uvas, que são deliciosas, e exportam, obviamente, para o mercado internacional. E voltando à história mesmo, à origem do Estado de Israel, vocês sabem, todos nós sabemos, que com a Segunda Guerra Mundial houve o total massacre aos judeus. Foram cerca de 7 milhões, dados oficiais, de judeus que foram mortos pelo nazismo. E o que é que acontece?
Acontece que após a Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a posteriori foi criado o Estado de Israel, mais precisamente em 1948. E com a criação do Estado de Israel há uma curiosidade que 3 locais foram indicados para servirem como área para ser o Estado de Israel. Foram os locais, a região do Chipre, o Congo, uma região do Congo, e também, por incrível que pareça, aqui na América do Sul, na região sul da Argentina. Mas quem ganhou, digamos assim, entre aspas, a licitação foi exatamente o Oriente Médio, um local onde já existia uma população árabe. Hoje em Israel, 81% da sua população é de origem judaica e o restante é de origem árabe. A capital é Tel Aviv, também tem a cidade de Jerusalém, que é a cidade sagrada, e o grande caldeirão que pega fogo, como nós temos a guerra atual, exatamente vem daí das tradições culturais, religiosas e também financeiras, que eles não se bicam muito bem, e isso aí ainda vai durar muito tempo, segundo os especialistas. Israel, foi criado o Estado de Israel com o apoio do Reino Unido e também até hoje ele recebe incentivos, ajuda financeira dos Estados Unidos da América. Israel é um país que é produtor de tecnologia, é produtor de produtos químicos, tem um desenvolvimento de artesanato e também uma atividade turística muito interessante. Então a gente vê aí um pequeno estado, que é o Estado de Israel, que é um país, convivendo com os dragões árabes, com a riqueza, a pujança gerada pela produção e exportação do petróleo, e ali ocorre uma série de conflitos, uma série de dificuldades de relacionamento com aquele povo. São milhões e milhões de habitantes. Eu fiz um vídeo sobre Israel, eu creio que hoje devem viver lá cerca de 8 a 9 milhões de pessoas. Eles, o Oriente Médio, de um modo geral, ele foi, a exemplo da África, colonizado pelos europeus nos séculos 19 e 20. Os judeus lá atrás já foram discriminados na Rússia, na antiga União Soviética, e desceram para aquela área e se dedicaram exatamente às atividades financistas, às atividades bancárias. Por isso que dizem que onde um judeu chega, né, chega a prosperidade, porque eles já vêm de longa data, já devido ao preconceito que eles sofrem. Na Rússia, que era a antiga União Soviética, eles sofreram preconceito por causa do cristianismo ortodoxo, já que nós sabemos que o judaísmo ele não crê no Messias nosso Senhor Jesus Cristo, eles ainda acham que o Messias ainda virá. Então, pessoal, isso aqui é só uma base para vocês a respeito do que é o Oriente Médio, um pouco do Oriente Médio, para que vocês entendam. Nos próximos vídeos, nós vamos falar direitinho sobre os conflitos, sobre questões das origens mesmo. E o mundo árabe, né, nós sabemos que ele é formado, ele tem esse problema, né? Ele tem essa negatividade que é o fundamentalismo islâmico, né? Porque o islamismo ele prega outra história, eles usam isso para agirem com matança, e a gente vê no mundo árabe os xiitas e os sunitas são até piores, mais sanguinários, segundo os historiadores, do que os xiitas, e eles levam essa história, são os homens chamados homens bombas, e eles levam essas histórias, essas facções, não só para aquela área, mas para o restante do planeta. Meus amigos, está contado mais uma face da nossa história. Agradeço a vocês que assistem. Se quiserem mais aprofundamento, procurem na web, há sites muito bons, vão às boas bibliotecas ou comprem livros, né, nas bibliotecas virtuais ou físicas, que há muito livro bom, há muita gente boa aí, inteligente, que está escrevendo sobre o assunto que está mais do que atual. A gente vê aí a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio.
e se faz muito importante nós estudarmos geopolítica. Está contado e até o próximo vídeo.